hoje, dia 2 de setembro de 2016, vamos dar prosseguimento à série de entrevista com os candidatos a prefeito de Mongaguá, recebendo hoje o candidato Renato Donato, do PSB, vereador, advogado. Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom candidato. dia, eu que agradeço o convite, né? Antes de responder as perguntas, eu quero até deixar registrado que fui servidor público também, não municipal, mas estadual, durante 12 anos. Fui agente penitenciário e diretor do presídio do CDP de São Vicente. Então, primeiramente, eu sinto honrado em receber esse convite de vocês, para a gente poder começar esse bate-papo sobre o que a gente pretende de profissionalismo público da cidade. Obrigado, candidato. Então, só para começar a nossa entrevista aqui, vamos abordar o tema sobre representação sindical, sobre a representatividade do SISPUM, que já há 30 anos consolidado como representante dos servidores públicos municipais. Caso eleito, como o senhor vai ter essa relação com o sindicato, candidato? Sendo eleito, a nossa interação com o sindicato será de parceria, no sentido de discutir a questão de melhorias para as condições de trabalho do servidor e, é claro, pedir também, através do sindicato, que participe conosco da melhor forma de, não só de tratar o servidor, mas poder extrair dele o melhor dele, né? Como servidor público que fui, sei que existem muitos bons servidores e alguns que, infelizmente, não são tão bons. Essa parceria com o sindicato é justamente para a gente poder tirar essas arestas e melhorar o atendimento ao cidadão. Perfeitamente, candidato. Outra questão que o servidor... Só uma coisa, está gravando, porque eu acho que não está... Não está. Ah, tá. Perfeito. Candidato, em questão sobre o senhor sendo eleito, o senhor pretende fazer alguma reforma administrativa? Quais as mudanças nas pastas existentes hoje no município? O que o senhor tem como proposta? Primeira coisa, descentralização da gestão. Hoje não, mas nos últimos 57 anos de emancipação da nossa cidade, a administração municipal sempre foi centralizada, ou seja, o prefeito tomou conta de todas as pastas e através da assinatura dele é que cada diretoria funciona. No nosso governo, nós vamos implantar o sistema de secretarias no Mongaguá. Isso já tem dado certo em cidades pequenas como a nossa e funciona. Por exemplo, na Baixada Santista, Mongaguá é a única que ainda trabalha no sistema de diretorias. Ou seja, você tendo uma diretoria, você não tem autonomia para que essas diversas áreas, por exemplo, a pasta da saúde, a pasta da educação, a pasta da segurança, tenham autonomia para gerir o seu quadro de funcionários e especialmente a política desenvolvida para esses grupos. Então, a primeira coisa, descentralização da gestão, através das secretarias. Segundo, nós vamos implantar a lei da ficha limpa municipal para os cargos comissionados. Eu sei que isso não tem muito a ver com o sindicato, mas sim, eu acho que por ser... Não, mas é pertinente. Por quê? É de minha autoria a lei da ficha limpa municipal, que foi rejeitada pela base do atual prefeito em 2013 e eu protocolei novamente em 2014. As 2 anos foram rejeitadas. No primeiro ano eles julgaram que a lei era ilegal, era inconstitucional. Eu, como advogado, debati isso, levei isso para a justiça e a justiça considerou que a lei era legal. Porém, eles votaram contra. Propus novamente, porque você não pode propor no mesmo ano uma lei que foi rejeitada no exercício. Então propus novamente no ano posterior. E, mais uma vez, dessa vez não foi rejeitada, mas não foi votada. Então está lá, dormindo em berço esplêndido, a lei da ficha limpa municipal. Qual que é o objetivo dessa lei? Hoje, você, servidor público, precisa ter ficha limpa para assumir o cargo, qualquer cargo da prefeitura. Digaria a procurador municipal, você tem que ter ficha limpa. Contudo, o diretor dessa pessoa, desse servidor público, não precisa. Pode não e ser. Para mim isso é uma incoerência. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, a descentralização da gestão. Segundo, a moralização do servidor, no caso do comissionado. Nós vamos reduzir a quantidade de cargos comissionados. Hoje, segundo declarado no inquérito civil 15 de 2005, o Ministério Público sobre desvio de finalidade, a Prefeitura declarou
possuir 225 cargos comissionados. E essa é uma das questões que nós iríamos abordar, que é justamente isso, a questão do cargo comissionado. A própria legislação, ela fala sobre o limite da razoabilidade. E é justamente aí que seria a questão. Na sua concepção, o ideal de 10%. 10%. E dentro disso ainda tem uma pergunta. Qual a possibilidade, já que os comissionados são cargos de confiança, Sim. qual a possibilidade de ter funcionários públicos de carreira assumindo esses cargos? Nossa, claro, perfeitamente possível. Aliás, eu fui funcionário público, eu tinha um cargo, porém depois de trabalhar durante muito tempo foi me conferida uma função fora. Da mesma forma eu acho que toda mão de obra qualificada ela deve ser incentivada. E se você tem dentro do quadro dos funcionários, eu tenho certeza que tem pessoas qualificadas para assumir postos de gestão, Exato. Com certeza, entendeu? Isso sem dúvidas. Porque nós sabemos que dentro de um processo eleitoral, muitas vezes esses cargos são ocupados mediante as coligações feitas. Sim. E então é muito mais uma ocupação, não por competência, mérito ou questão técnica de quem vai ocupar o cargo, e sim por uma questão política. Na tua visão, como que você vai tentar seguir esse padrão ou já tem gente qualificada dentro do seu quadro de composição? Olha só, até o nosso grupo político é tranquilo para tocar nesse assunto. Nós não temos 10 partidos conosco, nós temos 2 partidos. A gente não tem conchavo com um monte de gente para formar um grupo político. Então tem liberdade para poder estar escolhendo. É o que eu digo. A nossa campanha política, né, tudo bem que as perguntas são relacionadas à gestão, mas influencia diretamente aos servidores, por isso a questão. É um barquinho fácil de navegar em mar revolto. Eu tenho certeza que o Titanic que eles estão trazendo aí vai afundar e o barquinho vai atravessar. Entendeu? Então nós temos liberdade para escolher dentro das pessoas. É claro, se você tem um grupo que te apoia hoje, é com esse grupo que você vai trabalhar amanhã. Mas eu não desprezo em momento algum um servidor qualificado que está lá só porque ele trabalhou na gestão de outros prefeitos, ele não vai estar com a gente. Claro. Só o fato de o senhor estar estipulando um limite de razoabilidade, como se diz, porque a lei diz da razoabilidade, mas omite o percentual. Sim. Já o senhor estipulando já dá um norte. Então, hoje nós temos 225 cargos, nós vamos reduzi-los para 10% dos cargos concursados. Certo. Ou seja, se eu não me engano, tudo bem que esse daqui não está atualizado, mas 1.394 concursados. Talvez vocês devem ter dados mais atualizados que esse que eu tenho. Ou seja, de 225 nós caímos para hoje para 140. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo. Então, porque isso aqui é atualizado conforme a lei de 2011. Então, hoje nós temos 1.394 concursados e 225 comissionados. Isso eu não estou considerando o bolsa auxílio, e nós vamos tocar nesse assunto. Exato, é o próximo tema. Nós reduziríamos desses 225 para 140. Essa é a nossa proposta. Pois não, conclua. E o principal, ainda falando dos comissionados, para um segmento bem específico. Hoje, todo diretor de escola é um cargo comissionado. No nosso governo não será cargo comissionado. Sim. Não será cargo comissionado. Nós faremos um processo seletivo e os pares, ou seja, os professores, os alunos e a comunidade é que vai escolher o diretor. Não consigo fazer isso no primeiro ano, é claro, até mesmo porque a gente precisa entrar, botar ordem na casa, colocar o nosso padrão. Pode falar. Esse processo seletivo vai ser só interno ou você vai abrir para... Interno. O cargo, a pessoa que tem um cargo na escola ou na rede municipal, ela se faz o processo seletivo. O processo seletivo é para quê? Para saber se ela tem a qualificação, se ela tem os cursos diferentes para ser gestor da escola, e possuindo essas condições, essas qualidades, aí ela pode entrar para a eleição. Ou seja, o processo seletivo é para qualificar a pessoa para participar da eleição. Vamos dizer aqui que nós 4 queremos ser diretores de uma escola, porém apenas 3 possuem as qualidades, as características necessárias para ser. Então daqui já eliminou um. Então os 3 vão para a eleição. E quem vota? Os professores, os alunos, os servidores da escola. A comunidade, no caso, da escola. Então, para escolher o diretor da escola Hortência, vão ser os professores da escola Hortência
Sim. da escola hortência. Isso já acontece, por exemplo, na ETEC. Certo. Então esses diretores que foram eleitos para aquela escola, eles vão permanecer 2 anos, 2 anos. podendo ser reeleito. Entendeu? Certo. Ou seja, depois de 2 anos, faz um novo processo seletivo. Quem é que quer se candidatar aqui? Aí entra os professores, os diretores, as pessoas da rede municipal. Olha, eu quero me candidatar para ser diretor da escola Veracruz. Tudo bem. Então você coloca o seu nome, preenche o processo seletivo, ou seja, se acompanha os requisitos, pronto, passou. Então agora vamos para a votação. Faz um período, é claro, de processo eleitoral. Isso acontece nas universidades, isso acontece na Escola Técnica de Mongaguá. Inclusive é um modelo que, para tentar amenizar conflitos que geralmente acontecem em unidades, não somente em Mongaguá, como nós acompanhamos em outros municípios também, um dos fatores é justamente esse. E o objetivo principal é que assim, o gestor da escola, ele vai ser avaliado pelos seus pares. E os requisitos que serão cobrados serão de qualidade da escola. A gente vai dar suporte para essa escola para ela funcionar bem. E o diretor vai apresentar os seus dados para falar, olha só, o índice do IDEB dessa escola era tanto, e eu assumi como diretor e olha como está. Eu quero continuar sendo diretor para continuar subindo. Isso daí é uma forma dele fazer, inclusive, a propaganda dele. E esses serão requisitos cobrados, porque hoje, lógico, a gente não pode generalizar, a gente tem ótimos diretores, inclusive da atual gestão. Contudo, hoje o compromisso do diretor é mais com o prefeito do que com a escola. Então, se ele for um ótimo diretor, mas tiver um pensamento político diverso da atual gestão, ele sai da direção. Não interessa se a escola dele está com altos índices. No nosso governo não será assim. Nosso governo, isso é compromisso, isso não é promessa. Nosso governo, não farei no primeiro ano, deixa bem claro. Não farei no primeiro ano, até mesmo porque a gente precisa colocar em prática isso. E toda a estrutura para que isso seja realizado. Abrir concurso público de verdade, tá? Concurso público de verdade, não vai ter empresa de fachada fazendo concurso público em Mongaguá, principalmente questão de terceirização, só pretende... Nós temos sim algumas áreas sim. Que deve... Nós temos em algumas áreas sim. Por exemplo, nós temos uma plataforma de pesca. A plataforma de pesca, nós não podemos afirmar porque nós não temos decisões judiciais transitadas em julgados. Mas nós temos processos judiciais que mostram que o sistema financeiro da plataforma de pesca dá margem para corrupção, para desvio de dinheiro público. Primeiro porque não existe controle nenhum da entrada e saída de pessoas. Vocês sabem disso. Basta ir lá comprar um bilhete, você vai ver que não existe controle nenhum. Talvez aquela catraca está lá desde 1980 ali. Ela é deficitária desde a época da administração da Prodesmo. O senhor deve ter acompanhado. Realmente... E o que acontece? E ali é um ambiente muito problemático. A plataforma hoje, que é o nosso cartão postal, hoje é o lugar mais perigoso da cidade, é o lugar que tem droga, que tem prostituição infantil, que tem tudo. Então, estou dando um exemplo. É um ambiente que nós podemos explorar melhor com participação do terceiro setor. Como? Cobrando iluminação, cobrando segurança particular e dando uma retaguarda para isso. Então, nós teremos sim no nosso governo, é claro, na medida do possível. Serviços essenciais? Claro que não. Serviços que precisam da participação, do incentivo? Claro que não. Eu fui servidor público, eu sei que dá para trabalhar o terceirizado com o servidor público com, é claro, moderação. Nossa intenção não é reduzir o quadro de funcionários, mas reduzir o cargo de comissionados e fazer um concurso público de verdade, como eu disse para você. Certo, candidato. Uma outra questão, justamente agora, vamos entrar no tema aí, da questão do pessoal da frente de trabalho. Bolsa Auxílio. O chamado Bolsa Auxílio. Essas pessoas, infelizmente, nós como representação sindical, por se tratar de um programa social, não são considerados nem mesmo ao prisma da justiça como sendo um pessoal que exerce seu labor como um trabalho mesmo. Então, ou seja, por ser assistencial, nós não temos essa representatividade. E tampouco poder reivindicar pelos seus direitos e conquista de melhores benefícios e condições de trabalho. Visto isso, candidato, o que o senhor pretende fazer com essas pessoas? Quais são suas propostas referentes a essas pessoas, candidato? Que bom que você está me fazendo essa pergunta, eu quero ser muito claro nisso, porque quando toquei sobre o Bolsa Auxílio foi mal interpretado. Por exemplo,
É uma questão... Bolsa Auxílio é bom esclarecer, não porque vai desenvolver atividade... é uma questão muito delicada, porque justamente isso, porque são pessoas que elas necessitam entrar no mercado de trabalho, porém elas estão sem garantia alguma. Inclusive, semana aí nós flagramos até um acidente com um desses trabalhadores. Se é que pode se chamar de trabalhador, né, que infelizmente estão... Sim, é trabalhador. A questão é justamente essa. Como eles podem estar num sistema que acaba não tendo as devidas garantias. Então, essa é a questão. Muita gente fala, às vezes, quando se toca nesse assunto, é que fala, mas vai tirar até mesmo esse único exercício que essa pessoa está exercendo. E acho que o ideal não seria nem isso. É dar uma condição. Então, na tua proposta, qual seria a sua proposta para essas pessoas? Vamos lá. Até 2013, o Bolsa Auxílio eram 368 pessoas declaradas pelo prefeito no inquérito civil 142 de 2014. Foi aprovada no final de 2013 uma lei que ampliou para 500 participantes. A gente sabe que esse número é muito maior. Né? A gente sabe que esse número é muito maior. No nosso governo, o Bolsa Auxílio será tratado como um programa de assistência social. Com isso, a pessoa que entrar no Bolsa Auxílio não terá 8 horas de trabalho, não desenvolverá atividade exclusiva de servidor público, por exemplo. Você não vai ter, como hoje existe, Bolsa Auxílio fardado. Não vai ter. Motorista de ônibus, operador de máquina. Olha, atividade exclusiva de servidor público será exercida por servidor público. Por isso nós teremos concurso de verdade. Bolsa Auxílio, importantíssimo. Mas importantíssimo para a gente poder dar uma ascensão social para essa pessoa. Perfeito. Não manter ela na condição que ela se encontra. Eu sei do que eu estou falando porque o meu vice foi Bolsa Auxílio. Tá? E hoje é professor universitário. Então, o que nós queremos dar para o Bolsa Auxílio é condições para que ele possa ascender na vida. E não manter a pessoa na mesma condição, com salário subhumano, com condições subhumanas, sem direito algum. É claro que a gente não pode estender para o Bolsa Auxílio os direitos do servidor público, até mesmo porque isso seria um desvio de finalidade. Exato. Mas o Bolsa Auxílio, o nosso governo terá um plano para que ele entre no Bolsa Auxílio, mas principalmente para que ele saia do Bolsa Auxílio com encaminhamento profissional, com encaminhamento social, com cursos, daqueles que não foram alfabetizados ou que não concluíram a educação, que eles consigam fazer isso. Aliás, no nosso governo, nós teremos na nossa cidade, as pessoas que não terminaram os estudos, o CEJA. Hoje nós temos o EJA precário, apenas na Escola de Veracruz, que não tem a demanda. Nós teremos no nosso governo o CEJA. E eu não sei se você sabe a diferença, mas o CEJA é o seguinte: você recebe o material que você vai estudar naquela semana, por exemplo, estuda na sua casa, ou seja, tem liberdade de horário, você tem um professor para tirar dúvidas, ou seja, a hora que você está estudando em casa, mas não entendeu, você pode ir lá, o professor vai estar lá, tira a sua dúvida, volta na sua casa, e na data marcada você vai e faz a prova. Feita a prova, isso, feita a prova, passou na prova, eliminou a matéria. Então, já vai passar, dar acesso à qualificação para essas pessoas, isso, para que sejam reenquadradas no mercado de trabalho. Alfabetização, curso profissionalizante. Toda a jornada de trabalho do Bolsa Auxílio será mista, ou seja, horas de trabalho, horas de estudo, curso de capacitação. E cumprindo um cronograma? Cumprindo um cronograma. A pessoa tem prazo para porque sabemos, já houve casos que foi detectado até membros desse programa social que exerciam até um limite a mais do que o estipulado, ou seja, por alegações que ela teria saído e voltado, mas na somatória com mais de 3, 4, 5 anos, às vezes, de exercício na atividade municipal. Não, tem muito mais, muito mais. Mas assim, esse é um problema sério. Seríssimo, Candidato. E o erro dos nossos governos, e aí não é só municipal, estadual e federal, é não enxergar um problema. É tapar o sol com a peneira e continuar, tocar o barco. E a questão problema é sério. Como solucionar. Hoje nós temos um problema sério, que não é o Bolsa Auxílio. O Bolsa Auxílio é a solução de um problema sério. O problema é que não está se dando a qualificação, fugiu da finalidade. Hoje a pessoa que declara apoio, é Bolsa Auxílio, declara apoio. A minha candidatura pede a condição de Bolsa Auxílio. E aquele que declara, que não está no Bolsa Auxílio, por exemplo, que declara apoio
atual prefeito passa a fazer parte do Bolsa Auxílio. E é proibido pela lei eleitoral contratar e demitir pessoas nessa época eleitoral. Por isso, nós temos já o Tribunal Regional Eleitoral protocolado na semana passada uma ação contra o atual prefeito. Ele tem um prazo de 5 dias para se defender. Já está terminando o prazo, termina, se eu não me engano, no domingo agora, ou segunda. Esse é o meu vice. Desculpa o atraso aí, tudo bem? Prazer, eu sou o Fernando. Como vai? Tudo bem? Então, nós temos uma ação contra o atual prefeito porque ele contratou e demitiu no período que não poderia. Eu não preciso esconder nomes, até mesmo porque o processo é público. Um deles é o Vitor da Dengue. O Vitor, ele era um funcionário, em sentido lato, da Bolsa Auxílio, era um membro do programa Bolsa Auxílio, que desenvolvia os trabalhos junto aos agentes de endemias. Controle de endemias, trabalho de dengue, tanto que é conhecido como Vitor da Dengue. Só que ele não concorda com o atual governo, e ele estava no programa há 3 anos, ou seja, desde que o atual governo assumiu. Permaneceu no programa até o momento que ele declarou apoio à nossa candidatura. E agora, no período eleitoral, foi desligado do programa Bolsa Auxílio. Certo. Então, esse é uma das pessoas. E o outro é um outro rapaz que era candidato a vereador por um partido de oposição, isso, e que, no período eleitoral, o atual prefeito tirou essa pessoa que ia ser candidato a vereador por esse partido de oposição e deu para ele uma farda para ele trabalhar na Guarda Municipal. Com isso, essa pessoa falou que não ia ser mais candidato a vereador da oposição e passou a apoiar um candidato a vereador da situação. Então, isso já tem processo judicial que eu protocolei junto ao Tribunal Regional Eleitoral e que o atual prefeito tem um prazo de 5 dias para se defender, terminar na segunda-feira. Então, candidato, outra questão que também o sindicato é de grande importância para os servidores públicos municipais é a questão do plano de carreira. Conquistamos, foi uma das nossas conquistas aqui agora na cidade de Itanhaém, nesse último ano, né? Agora a questão é qual a possibilidade de viabilizar um plano de carreira para os servidores municipais em Mongaguá? O plano de carreira do servidor municipal está no nosso plano de governo. Ele é tão possível e tão provável porque faz parte do nosso plano de governo. Porque justamente um dos fatores que precisa, obviamente, além de um estudo técnico, de análise financeira, claro. Adequação, que aqui ainda no caso não é estatutário, inclusive, curiosamente, Mongaguá já conseguimos historicamente falar com alguns servidores, que antigamente era estatutário, e ao contrário de muitos municípios, né, de estatutário passou para a CLT. Hoje nós somos, os servidores aqui são CLT, e a questão seria justamente essa, ter justamente o entrosamento entre a administração municipal, sindicato, as comissões dos diversos setores para que se viabilize um plano de carreira que seja pleno para os trabalhadores. Dentro disso, já tem, então, dentro da tua proposta de plano de governo, já tem essa intenção de desenvolver esse plano de carreira? Sim, como eu disse. Ele prevê, a questão então seria essa, é uma previsão somente de progressão salarial ou existe dentro, que é uma dificuldade muito grande, porque o senhor sabe que o setor público tem muitas nuances, e a dificuldade de se fazer uma ascensão vertical. O senhor já tem algum modelo, alguma coisa nesse sentido que se possa implantar? O modelo que nós vamos adotar, aliás, isso a gente tem que discutir, é claro, que o maior interessado é o servidor, mas o modelo que nós propomos é um modelo misto, ou seja, por mérito e por antiguidade. Então, a questão da progressão do cargo, ele será periodicamente, aí a gente tem que estipular o prazo, se é a cada ano, se é a cada 2 anos, entendeu? A gente faz o concurso de progressão, sendo que numa delas é por mérito e na outra por antiguidade. Uma terceira por mérito, uma quarta por antiguidade, por aí vai. Para quê? Para que nós não tenhamos, como acontece, por causa de bandeiras políticas, a gente vê servidores que permaneceram 20 anos na mesma condição, enquanto outros porque apoiaram determinados políticos, inclusive nós. Entendeu? Deixar bem claro, a experiência que eu tive como servidor público me dá liberdade para falar isso. Entendeu? Eu progredi no funcionalismo público, minha carreira pública, entrei como agente penitenciário de classe 1
cheguei a agente penitenciário de classe 3, Perfeito. e fui diretor, fui supervisor técnico, fui diretor geral substituto. Então aquilo que eu Permitiu. me deu como bagagem para eu saber o que um servidor almeja. Que, aliás, o servidor, é claro que a questão salarial ela tem que ser discutida, mas não é só isso. Não é só o salário que faz bem ao servidor. Precisa da questão motivacional. Claro, saber que os projetos dele estão sendo implementados, e mais do que isso, nossa gestão vai ser uma gestão participativa, com o servidor e com o cidadão. Mas por que com o servidor? Porque eu quero colocar uma nova forma de gestão. Só que eu não quero colocar ela como, ó, essa é a nossa forma de gestão e vem cá e adota isso. Não. A nossa ideia é colocar o seguinte, olha, esse é o que nós pretendemos para a gestão da nossa cidade. O que vocês podem contribuir? Porque eu tenho certeza que se você, que é servidor, contribuir, ainda que seja com uma vírgula do nosso programa, você vai torcer para que esse programa dê certo. Agora, se você receber um programa pronto, entregue nas suas mãos, para você é irrelevante, é indiferente se ele vai dar certo ou não. Agora, se você participou da construção desse programa, tenho certeza que você vai fazer... integrante do desenvolvimento. E tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Dia 22 de maio de 2014, eu propus, para que seja estudado pelo atual governo, o cartão servidor. Tá? O que é o cartão do servidor? O cartão do servidor é uma forma da gente conceder uma remuneração, uma gratificação, né, para o servidor, para que ele possa utilizar esse cartão somente no comércio da cidade. Qualquer comércio. Qualquer comércio cadastrado. Então, desde o botequim, a loja 100... Em qualquer comércio da cidade. Qualquer comércio da cidade. Seria como aquele modelo já existente no Cubatão? Isso. Perfeito. E esse cartão seria um crédito adicional ou seria um desconto em folha também do servidor? Esse é um crédito adicional. Lógico, o estudo que nós vamos fazer, ainda que inicialmente seja um valor pequeno, módico, porque vamos dizer, vamos colocar que é um pequeno valor para o cidadão, mas o nosso objetivo aqui não é só o servidor, é principalmente o comércio da cidade. Também porque o servidor público, sendo a prefeitura mal empregadora, ela realmente gera economia local. Isso. O que acontece? Hoje, nós temos a padaria central fechada, a Papipô que vendeu metade da sua estrutura, a Cartimandu que fechou o seu estabelecimento. De crise, sabemos que isso estamos tendo comércio na nossa cidade, isso é claro, não vamos ser hipócritas, não é Mongaguá, isso é geral. Mas o que o governo tem feito para mudar essa realidade? Nada. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que todos os comércios da cidade que estejam cadastrados na prefeitura, e aí está o lado positivo. Porque se o comércio tem que estar cadastrado na prefeitura, ele vai sair da informalidade. Então a prefeitura vai receber com isso. Então a prefeitura ganha com o comércio sendo regularizado. O servidor ganha com um adicional, ainda que de valor pequeno. Só que o valor pequeno, juntando um montante de servidores, faz um boom na economia municipal tremendo. E Cubatão teve um problema econômico seríssimo. E só não foi pior por causa de incentivos como esse. Porque com essa crise da indústria, Cubatão foi a que mais perdeu, porque vive de indústria. E se não fosse esse incentivo do comércio, Cubatão certamente já teria falido. No início desse mandato legislativo, recebemos o presidente da Câmara e foi reportado a ele a necessidade dos servidores públicos ter uma lei municipal sobre a database para garantir os direitos das perdas decorrentes da inflação. Como nós já conquistamos isso daí, já tem em Itanhaém, só que até hoje nós não conseguimos, apesar de pleitear com a administração diversas vezes, diversos anos, até hoje ainda não houve a possibilidade de implantar uma lei municipal para garantir a database dos trabalhadores. Seu governo, o senhor acha que através da administração municipal, como prefeito, o senhor encaminhar um projeto de lei para que se garanta esse direito aos servidores municipais? Interessante o questionamento. No nosso governo nós teremos, como eu disse para você, com o estudo financeiro do município, nós colocaremos em prática aquilo que é de benefício para o servidor, para poder fazer com que ele produza mais para a nossa cidade. A database faz parte também do nosso programa voltado para o funcionalismo. Mas assim, posso fazer uma crítica? É muito ousadia, eu acho que ninguém fez isso, mas eu vou fazer. Por que agora não tem database ainda?
A nossa impressão como sindicato nos parece, às vezes, falta de vontade política. Mas de quem? Do político ou da organização? Da organização sindical, aí nós vamos dizer, porque se foi conquistado em Itanhaém, por que não em Mongaguá? E como foi conquistado Itanhaém? Através das negociações, da pauta de reivindicação que veio apresentada e negociada. O que a gente precisa? Nada diferente do que foi feito aqui em Mongaguá. O que precisa? Então, nos parece muito mais a falta de empenho da vontade política dos gestores poderem implantar. Olha, vou falar para você o que acontece. Só nessa gestão foram mudadas 3 vezes as leis do professorado. Mudou a hora-aula, o professor hoje em Mongaguá, que recebe menos em toda a Baixada Santista, o professor em Mongaguá, com a aprovação da última lei, dos 50 a 60 minutos hora-aula, perdeu R$3, ganhava em média R$18 por hora-aula, hoje está ganhando 15,70 alguma coisa, então R$2,20 perdeu por hora-aula. Perdeu. Eles mudaram essa lei do dia para a noite. E eu sempre deixei publicado no meu Facebook tudo o que acontecia, todas as sessões da Câmara. Então, muda-se as leis hoje voltadas ao funcionalismo como se mudasse de roupa. Exato. Entendeu? Primeiro, nosso governo isso não vai existir. Não vai existir. E por que até hoje não foi dada essa atenção? Database, não só database, mas de tantas outras coisas. Porque até hoje, os mesmos sempre governaram a nossa cidade. Então, a população aqui, inclusive o servidor, tem medo. Tem medo Perfeito. de Até medo confrontar com a administração. Tem medo de colocar suas posições. Talvez porque lá em Itanhaém funcionou e aqui não. Talvez porque lá já mudou a postura política. Até mesmo os próprios servidores parecem ser muito mais participativos nessa questão que você estava falando, Mas né? Onde exatamente, nós enfrentamos isso, sabemos dessa dificuldade. Quando se fala em termos de reivindicação, de negociação, essa mobilização dos servidores, ela ainda é um pouco tímida, é restrita talvez justamente por causa dessa questão cultural. Sim. E fica só no âmbito da reivindicação, das ideias, quando não, grupos acabam fazendo a separação dessa unidade de servidores, favorecendo, na verdade, a administração, o gestor municipal, porque... Toda casa dividida não permanece de pé. Como foi seu lema muitas vezes, juntos somos mais fortes, que é até um chavão sindical, infelizmente isso daqui ainda tem essa certa resistência. Mas em termos de negociações, o sindicato até se empenha, porém não tem essa adesão, essa força de consciência coletiva. Por isso é a questão, porque no começo desse mandato até foi encaminhado, houve negociações, recebemos visitas, porém não foi dado andamento. Mas a mudança, olha só. Essa é a questão. Analisa comigo, a mudança para conceder o benefício do funcionário não andou, certo? É o database. Perfeito. Não andou, não deu conclusão. Mas para tirar o direito do funcionário, um dia só foi aprovada a lei. Exatamente. Entendeu? Então assim, e quando tirou o direito do funcionário, era preciso a mobilização da representação. A representação só se faz, é claro, com o funcionário se mobilizando. Até desculpa, tá? Eu sei que vocês fazem nós temos que fazer a nossa parte. Desculpa a minha sinceridade, mas a gente precisa ter essa parceria. O fato e a verdade não merece castigo, é como eu sempre falo. Houve, inclusive, assembleia realizada aqui, onde, absurdamente, isso acho que deve ser até inédito na história sindical, a maioria votou por não fazer protestos e nem paralisação. Do que seria um absurdo sindical. Mas houve isso. Olha, isso vai mudar o nosso governo, primeiro porque a gente vai mudar a postura de gestão. Vai deixar de ser governo coronelista e vai passar a ser uma gestão de qualidade. Perfeito. Essa vai ser a nossa proposta. E a gestão de qualidade precisa, para ela ter qualidade, a primeira coisa que ela tem que ter é o servidor ao seu lado. A partir da premissa que eu já vou cortar na própria carne, cortando os cargos comissionados, já é a prova de que o nosso vínculo maior vai ser com o servidor público. E como que a gente vai fazer isso? É claro, é concedendo a database, a lei, encaminhar a lei para a Câmara.
que aliás Na base, é o plano de governo, desculpa, plano de carreira. o plano de carreira e o benefício do cartão servidor. Esse daí, na verdade, é um tripé das nossas propostas para o servidor público. E é claro, gestão participativa não é só para o cidadão de fora, claro, para o próprio servidor, ele vai poder dar os destinos. E vamos utilizar, deixar bem claro, vamos utilizar da mão de obra já existente da prefeitura para conceder os cargos, para ocupar cargos importantes na cidade. Isso pode ter certeza. Não só a database, como complementando, ela tem até previsibilidade dentro da própria Constituição. Sim. Só que então ganhamos o status de lei Falta municipal. Isso. Perfeitamente, candidato. Então, outra questão é justamente agora sobre a reposição salarial. Que o servidor público aqui em Mongaguá, ela tem uma defasagem muito grande. Em alguns casos já detectamos aí em levantamento, ultrapassa 40%. Fora precatórios e outros casos que existem aí, como o senhor deve ter ciência, como o senhor pretende, dentro do orçamento, sanar isso, se é que poderá ser sanado? Sim. Vamos lá. O orçamento municipal hoje, ele possui a nossa cidade, por não ter investido nos últimos 4 anos, não houve investimentos, é lógico, o recurso para investimento é um, o recurso para funcionalismo é outro, mas hoje no Mongaguá, per capita, tem renda maior do que a de Praia Grande. Perfeito. Não sei se você sabe disso. Mas se você dividir o orçamento que nós temos por pessoa, Mongaguá hoje tem em torno de 3.600 por pessoa do orçamento. Enquanto que Praia Grande tem 3.400 por pessoa. Ou seja, a nossa cidade possui recursos para investimento. Se não, salvo engano, desde 2010 já estava com um patamar Isso. alto. Agora, para a gente readequar isso, é claro, não vai ser do dia para a noite. Poderia fazer propostas, falar aqui só propostas para agradá-los e tentar de alguma forma conquistá-los com falsas afirmações. Nossa proposta não é essa. Nossa proposta é fazer o plano de carreira, como eu disse para você, fazer a readequação, a reposição não será completa porque a gente não vai ter espaço para tudo isso, mas é claro, nenhum servidor público, e isso acontece hoje, nós temos servidor público que recebe menos do salário mínimo. Eu conheço Gari, por exemplo, que ganha menos do salário mínimo hoje no Mongaguá. Hoje na nossa cidade. Por quê? O avanço salarial do município não acompanhou o avanço do salário mínimo. As altas, quando não teve o database, não acompanhou o crescimento. E hoje nós temos servidor público municipal ganhando o salário mínimo. Temos. Posso afirmar isso daí, que eu tive conhecimento de lei. Exatamente, através de descontos em folha, que acontece com esse pessoal, ou como salário mesmo? Estou falando de salário. Porque existem os descontos que são Pontuais. ordinários e outros que são de empréstimos. Sim. Esses aí não. Mas nós temos hoje, o caso é de Gari. O Gari hoje no Mongaguá, pega o average do Gari hoje no Mongaguá, você vai ver que a questão financeira do Gari hoje no Mongaguá está abaixo do... Só pegar a lei 2.475 de 2011, você já vai ter ali nos quadros anexos, você vai ter valores ali de R$780. Entendeu? Então, isso nós vamos rever. Servidor nenhum vai ter reposição menor do que o salário mínimo. A questão da reposição salarial, ela vai caminhar de acordo com a condição financeira do município. E uma última coisa que eu preciso falar, hoje no Mongaguá, salvo engano, e aí vocês podem me ajudar nisso, não possui um plano de saúde para servidores. Exatamente, que é justamente nesse tema que nós vamos... O que seria de conclusão é justamente na questão dos benefícios. Seria justamente vale refeição, vale transporte e a questão do plano de saúde. Plano de saúde no Mongaguá. Nós vamos fazer uma parceria com a empresa de saúde que quiser alocar um pronto-socorro na cidade. Pronto atendimento. E pronto-socorro. É o modelo da proposta que já estamos em negociação com o município
município em Itanhaém. Praia Grande, por exemplo, tem Unimed, tem Santa Casa, tem... Quando Vou falar nomes aqui para até amanhã não causar... O que nós vamos fazer? Mas quando nós vamos entregar a carteira de servidores... Quando essas empresas atingem um número de... Isso. N, no caso de 8.000 vidas, eles implantam um pronto-socorro no local. Para eles implantar um pronto-socorro na cidade. Isso aliviaria até justamente a questão da saúde tem pública. Tem muita gente que hoje não tem plano de saúde no Mongaguá, porque ter plano de saúde no Mongaguá não tem atendimento. Nós, como você pode ver, até batemos isso direto, está em negociação. Então isso nós vamos ter. Até mesmo do que isso, hoje 97% da população utiliza o SUS em Mongaguá. É o maior índice da Baixada Santista. Por isso, uma cidade precária em saúde. Trazendo um pronto-socorro particular para a cidade, com incentivo, em parceria, claro. A gente não consegue dar 100%. A gente vai fazer muito semelhante ao que acontece hoje em Itanhaém. Falo isso porque minha esposa é servidora pública de Itanhaém. Então, por estado, então, eu sei como funciona o plano de saúde. Aliás, minha filha está no plano de saúde da minha esposa. Nós vamos fazer muito semelhante ao que acontece em Itanhaém, entregar essa carteira de clientes para o plano de saúde que queira se alocar aqui na cidade, e o plano de saúde já vai começar com 1.300, 1.400 funcionários. Né? Claro, eles que aceitarem, mas eu acho difícil a pessoa não querer, nos dias de hoje, fazer parte de um plano de saúde. Certamente, então, isso está no nosso plano de governo, até mesmo porque isso não é só para o servidor público. Exato. Se eu coloco um plano, se eu consigo atrair um plano de saúde para dentro da cidade para ter um pronto atendimento, indiretamente vai desonerar a saúde pública local do SUS. Porque aquela pessoa que tem condição de pagar um plano de saúde hoje não paga porque tem que ir para outra cidade para ser atendido, vai pensar 2 vezes em ter um plano de saúde na cidade. Perfeitamente. E quanto aos outros benefícios como vale-refeição? Vale-refeição. Hoje, se eu não me engano, eu preciso tirar essa dúvida com vocês, ele foi incorporado ao salário. Foi incorporado ao salário. Né? Isso não é bom para o servidor, porque o que acontece? Como a cesta básica, né, ela aumenta muito mais rápido do que o salário do servidor, o servidor perde coisas. Então nós vamos tratar de forma separada. Há estudos, pelo nosso grupo de estudos, que o cartão cidadão seja baseado nisso. O cartão cidadão não seja somente da alimentação, mas ele poder dar essa destinação. A gente ainda tem uns entraves jurídicos quanto poder fazer isso, porque uma coisa é a alimentação, outra coisa é o cartão cidadão. Exato. Mas se puder, essa vai ser uma importante saída para nós, porque a gente pode incorporar no cartão cidadão o vale-refeição e o bônus que nós pretendemos, para ele poder gastar na cesta básica, se ele quiser, ou se ele quiser comprar uma TV, ir lá e passar e comprar a sua TV, ou a compra que ele quiser fazer com o cartão do servidor, que vai ser o cartão municipal. Perfeito. Então, agora está aberto o espaço para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. A gravação vai inteira pro ar? É mesmo. Geralmente nós não fazemos a edição, não faz corte, somente se houver necessidade, mas não do conteúdo, somente de alguns espaços para que a mensagem... Vamos lá. Servidor público municipal, meu nome é Renato Donato, sou candidato a prefeito. Quero te convidar para fazer parte do nosso projeto de desenvolvimento da cidade. Nós precisamos muito do servidor público sendo um parceiro para que a gente possa implementar diversas novas ideias para a nossa cidade. Vamos desenvolver um Mongaguá. E para desenvolver um Mongaguá, a gente precisa de você, servidor. Eu, que fui servidor, sei o que um servidor passa, sei do que um servidor precisa e que a motivação ela precisa ser também incentivada pelo poder público. E o servidor público no nosso governo não será perseguido, muito pelo contrário, será incentivado a produzir cada vez mais e nós teremos um programa voltado para o servidor para que ele possa se desenvolver, isso com cursos, isso dando condições para que os nossos servidores públicos voltem a estudar com pós-graduação, com mestrado, o que for, para que a gente possa ter um servidor público qualificado atendendo melhor o cidadão. Muito obrigado, meu nome é Renato Donato, estou junto com o Fernando, nosso vice, nosso número é 40, dia 2 de outubro, vote. Renato Donato. Obrigado.